Salve, salve, torcida tricolor, como é que vocês estão? Feliz com o resultado, com o empate do São Paulo com o Atlético Mineiro? E com o Zubeldia, como é que tá? Mudou o clima? O treinador subiu no seu conceito? Caiu um pouco? Vamos falar muito sobre este jogo, esta polêmica na verdade, né? Esse chilique, esse piti, esse exagero do Zubeldia que muita gente defendeu, alguns não, enfim. Este vai ser o tema do nosso vídeo aqui hoje no Avante Meu Tricolor. Antes, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A casa é sua, torcedor e torcedora São Paulino. Eu sou o Márcio Monteiro e vamos falar desta polêmica. Calma, viu, torcedor? Calma, não começa a me xingar ainda. Como assim? Tá criticando o Zubeldia? Ele que foi lá defender o São Paulo. Calma lá que eu vou explicar, vou trazer todos esses pontos aqui pra vocês, tá certo? Calma, vem aqui nesse vídeo, deixa a sua opinião, já vamos começar pedindo aqui, né? Tá chegando agora aqui no nosso canal, deixa o seu like já antes de tudo, tá? Ajuda bastante a gente aqui no YouTube. Se você é novo aqui no nosso canal, ainda não é inscrito, se inscreva aí também, não custa nada. Só apertar o botãozinho de se inscrever, ativa as notificações também, clica aí no sininho para você sempre receber os vídeos do Avante Meu Tricolor em primeira mão. A gente publica, é claro, vídeos todos os dias, você já sabe, aqui tem opinião, informação, análise, melhores momentos de jogo, enfim, tudo aqui no nosso canal do YouTube. E se possível também, se você conseguir ajudar um pouquinho mais, faz o Pix que está aqui na sua tela, para ajudar aqui o Avante Meu Tricolor. Você sabe, nós somos um projeto independente, não contamos com apoio e força de grandes grupos por trás, então o nosso projeto é independente, contamos muito com você, torcedor, e já agradecendo também toda a sua colaboração, toda a sua participação. E deixa aqui nos comentários, comenta aí o que você achou do Zubeldia, da reação do Zubeldia ao ser expulso, né, nesse empate do São Paulo com o Atlético Mineiro pelo Brasileirão, e compartilha esse vídeo aí, manda esse vídeo para os seus colegas são paulinos, os grupos de trabalho, enfim, para todo mundo, tá certo? Recados dados, já deixa aquele like maneiro pra gente começar a falar sobre o Zubeldia. Bom, vamos lá, torcedor, antes que você me xingue, me mate, me trucide nos comentários, deixa eu falar pelo lado torcedor. Sim, como você está vendo, eu tenho aqui camisas do São Paulo, né? Além de jornalista, sério, comprometido, também sou torcedor do São Paulo, sim. Vamos lá, o que você quer ouvir, torcedor, o que você acha, o que você achou, né, dessa reação do Zubeldia? Pro torcedor, claro, é maravilhoso você ter um técnico lá que tá brigando pelo seu time, que realmente sente, que tá realmente tentando, indignado, né, com a atitude do árbitro, que tá ali brigando, que ficou puto da vida, a palavra é essa. É como se você tivesse lá, né, torcedor? Como se você, aí com a camisa do São Paulo, com o escudo do São Paulo ali no peito, tivesse lá em campo indignado. Essa é a sensação. Esse é realmente o motivo, né, de tanta revolta, dessa loucura toda, em mais um dia de fúria, né, do Zubeldia. Então, assim, vendo pelo lado torcedor, vendo pelo seu lado aí, que está me acompanhando do outro lado da tela, claro que isso é bacana, que isso é legal, você tem um técnico lá que luta, né, pelo que é seu. Agora, vamos aos pontos, vamos começar com os argumentos, com os poréns, né, meu caro e minha cara torcedor, torcedora do São Paulo. Profissionalmente, tá? Esquece um pouco a sua emoção, a sua paixão, vamos tentar trabalhar com a razão, tá? Esse aqui é o meu papel, eu sou jornalista, como eu disse, eu tenho que analisar friamente, deixando o coração de lado, né? Então, assim, foi na medida certa? Precisava realmente desse tipo de reação? Não, não precisava. Isso, com todo respeito, e eu concordo muito até na análise do meu companheiro aqui, Rafael Emiliano, que tem mais ou menos a mesma opinião que a minha, isso é atitude, desculpa, de técnico de várzea, de terceira divisão, de time amador. Amador, sim. Por quê? Porque, veja bem, você tem lá um comandante, o nome já diz, é o comandante, é o treinador, é o homem que dirige o São Paulo, né? Então ele tá ali e tá na regra, meus amigos. Não adianta falar, mas ele não xingou, ele bateu palma, ele não fez nada, como a gente já trouxe aqui, a súmula do árbitro aqui no nosso site, as dublagens feitas ali, que as leituras labiais, a leitura labial, né, do Zubeldia, que mostra que ele não fala nada demais, ele só aplaude, né? Como o árbitro relatou, aplaudiu ironicamente.
mas teve uma atitude totalmente destemperada, né? Invadiu o campo, começou a colocar dedo em riste assim na cara do técnico, falando: você precisa marcar a falta, você precisa dar o cartão. Aliás, ele estava reclamando de um segundo cartão amarelo para o Lianco, né? Para quem não se recorda, que causaria a expulsão do jogador em uma falta no Ferrarese, lá no ataque, na verdade. No campo de defesa, né, do São Paulo, na verdade. Enfim, matou ali a jogada. E aí o Zubeldia perdeu a linha, perdeu a razão. E vamos lá. Primeiro ponto. Foi um lance absurdo, totalmente indiscutível? Não, não foi. Coloque de novo, torcedor, por favor, seu coração de lado. Eu ouvi 5 opiniões de árbitros antes de gravar esse vídeo. 5. 3 deles, incluindo ali o Simon, né? Carlos Eugênio Simon, ex-árbitro que hoje é comentarista da ESPN, e mais 4 opiniões de árbitro. 3 falaram que não era uma falta de cartão amarelo, né? De tanta força assim para um cartão amarelo, e 2 opinaram que sim, que era uma falta temerária que merecia uma advertência com cartão amarelo, consequentemente o vermelho pro Lianco. Agora, para vocês verem, 3 disseram que sim, que não, na verdade, que não era para amarelo, e 2 disseram que sim. É controverso. Nem dentro da arbitragem mesmo não há uma certeza absoluta. Ou seja, o lance é interpretativo. O lance ele pode ser interpretado de certa maneira por certas pessoas, por certos árbitros, os homens responsáveis ali, capacitados, né, vamos dizer assim, para comandar o jogo, e outros disseram que não. Então, assim, é um lance que não é aquela certeza absoluta, não é aquele pênalti pro Palmeiras, que foi totalmente inventado, né? Aquele absurdo. Não é um lance desse. É um lance que é uma falta discutível, né? Discutível, que pode, até mesmo pênalti do Palmeiras, teve gente que discutiu, né? Então você vê, tem discussão pra tudo. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é, o lance não é um absurdo, não foi, o jogador não deu um soco na cara do outro, que obviamente, teria que ter sido expulso ou recebido um cartão. É um lance interpretativo. Sendo um lance interpretativo, você, principalmente como técnico, você não pode perder a linha e cobrar desse jeito, né? Porque o que isso causa? O que isso, minha gente, o Zubeldia tá fazendo? Ele tá jogando pra torcida, ele tá jogando pra vocês, olha, eu amo vocês, eu amo esse clube, e eu não duvido disso. Ele não tá fazendo isso por teatro, nem invenção, ele é assim, a gente sabe que ele é assim, meio esquentado, meio maluco, pra mim, acima do ponto, né, é um exagero. Gente, vamos deixar de lado esse vídeo aqui, vocês estão percebendo que a análise tá muito focada nas ações do Zubeldia nesse jogo. Não estou aqui julgando se o time jogou bem, como jogou bem, sim, isso está na análise já do jogo, né? Tá em outro vídeo. Aqui é apenas a reação do Zubeldia. Que ele melhorou, sim, o time jogou bem, todo mundo sabe, fez um belo primeiro tempo contra o Atlético Mineiro. Não é esse o ponto, tá? Não estou julgando o trabalho do Zubeldia como um todo. Estou falando de mais um exagero, de mais um piti, para mim muito fora do tom, muito descomedido aí, do técnico argentino, né? E o que isso traz? Eu, antes de fazer esse vídeo, tive muito cuidado, na verdade, porque eu vi aí que 200% da torcida são paulina, e com razão, apoiou o Zubeldia. Falou, é isso, o técnico tem que fazer isso, é isso mesmo, e tal. Então eu falei assim, nossa, a torcida tá toda do lado do técnico. Inclusive, o que eu vi, e é o que é o jogar pra torcida, muitos e muitos mesmos comentários falando assim, eu era contra o Zubeldia, eu era a favor da demissão dele, só que depois de hoje, no caso, né, desse domingo aí, esse vídeo está sendo gravado na segunda-feira, logo após o jogo contra o Atlético Mineiro, o torcedor falou assim, só que hoje ele mudou a minha opinião, ele mudou a minha ideia, porque ele é São Paulino mesmo e se mostra brigando pelo São Paulo. Muitos torcedores mudaram de opinião. Mudaram de opinião e falaram, ele sim não sabe armar o time, não coloca os jovens da base, mas ele é tricolor. Ele se mostrou hoje muito tricolor, então eu mudei de opinião e tô com ele. Vocês estão vendo como a opinião muda? Você pode ter uma opinião diferente, você pode achar que não, ele pode até concordar com a atitude do Zubeldia, falando que ele tinha que defender, e também ser contra ele continuar no time, né, no clube, pela falta de desenvolvimento do próprio São Paulo em campo, né? Mas tem muita gente que mudou de opinião. Tem muita gente que mudou de ideia. E eu não tô aqui inventando, tá nas redes sociais. É só vocês irem ver aí que a torcida do São Paulo abraçou totalmente. Totalmente. Inclusive as organizadas, né? O primeiro foi o André da Dragões, presidente da Dragões da Real. E depois o Baby, né? Um dos líderes aí da torcida independente tricolor.
que se manifestaram totalmente a favor, né? O André colocou que o Zubeldia tá 1000% com razão, porque o lance foi um absurdo, ele tinha que reclamar mesmo, que a gente tem que analisar com cuidado quem tá falando de chilique. E depois o Baby também reforçou ali, também fez um post ali nas redes sociais dele, defendendo, falando que esse cara é demais, né? Que ele defende as cores do São Paulo, enfim. Essa é a voz absoluta da torcida do São Paulo. Que é isso. O que tá acontecendo, né, minha gente? Vocês vamos lembrar aqui semana passada como é que estava a situação? Qual que era o assunto? Zubeldia cai hoje? O Zubeldia cai se perder pro Tajeres? O Zubeldia ainda fica no São Paulo? Essa era a pergunta de alguns dias atrás. Alguns dias atrás. E aí a pressão tava grande e grande. Aí o São Paulo ganhou do Tajeres, apresentando aquele futebolzinho que a gente viu, mas o que importa são os 3 pontos, sempre bom lembrar. Ok, a pressão diminuiu, pô, ganhou, um jogo difícil, duro de Libertadores, né, num lugar que nunca tinha vencido. E, como a gente tinha também antecipado aqui no Avante Meu Tricolor, esses 2 jogos, né, primeiro Tajeres, depois Atlético Mineiro, serviriam sim, a diretoria estava analisando, estava sim estudando ali o trabalho do Zubeldia para ver se teria uma continuidade ou não. E o que acontece? Pelos resultados, obviamente, saiu tudo isso. E, ainda mais, o Zubeldia muda esse astral que tinha grande parte da torcida em cima dele. Claro, como eu falei, ainda tem muito torcedor que continua pedindo sim a saída do Zubeldia, porque o trabalho não convence e não convence mesmo em campo. Como eu disse, melhorou sim, contra o Atlético Mineiro foi um pouco melhor, fez um jogo até melhor no primeiro tempo, depois no segundo tempo sofreu uma certa pressão, até mesmo com a expulsão do Caleri e do Zubeldia, né? E esse é um dos pontos. O Zubeldia tá mais prejudicando ou ajudando? Porque muita gente falou, sim, ele tem que representar o São Paulo, ele tem que ir lá cobrar arbitragem, porque a diretoria não faz nada. E aí eu te pergunto, meu caro torcedor, pense agora, pense muito bem. O Zubeldia ajudou? Em que ele ajudou nesse piti? Nesse exagero, nesse destempero? Que ele que resolveu? Que o São Paulo ganhou o jogo por causa disso? Não. Ele foi expulso, muito pelo contrário, foi prejudicado o São Paulo, né? Porque, sim, não, técnico ser expulso não conta nada. Muito pelo contrário. Não sei se vocês se lembram, teve um jogo que o Zubeldia foi expulso e me parece que era o Cubeiras. Não sei se era no jogo ou no próximo. Depois o Cubeiras demorou demais a mexer. O Cubeiras estava perdido ali. Não é o Zubeldia, gente. E o Zubeldia não vai comandar o time contra o Cruzeiro. Ou seja, teve meio tempo já contra o Atlético Mineiro e um jogo inteiro contra o Cruzeiro que nós estaremos sem técnico à beira de campo. Isso é muito prejudicial ao clube. Claro que ele pode ficar lá no walkie-talkie, no ponto eletrônico, falando com seus auxiliares. Muito provavelmente deve ser o Cubeiras, né? De novo, a comandar o São Paulo aí no próximo jogo contra o Cruzeiro. Mas faz diferença, gente. Faz diferença, faz falta ele estar ali. E pro clima, pro time, também faz diferença. Se vocês repararem bem, no lance ali que o Zubeldia reclamou, teve até jogador do São Paulo tentando afastar o juiz ali. Não ouve o que ele tá falando, que o Zubeldia tinha ganhado já o primeiro cartão amarelo, porque os jogadores do São Paulo sabiam, ele ia ser expulso ali, e eles sabem que é prejudicial ao time, então eles estavam tentando pro juiz, não ouvi ele, mas o juiz ouviu, né? O juiz... Quem não ia ouvir? O estádio inteiro, o Mineirão inteiro, Belo Horizonte inteira viu o que o Zubeldia fez, né? E aí foi expulso. E prejudica o time. Prejudica sim, os jogadores sabem. O time dá aquela, né, caída. Deu até a sorte de ser ali logo já indo nos acréscimos do primeiro tempo e indo pro intervalo, né? Que o Zubeldia pôde ali conversar com o grupo, dar uma acalmada, mas o seu time perde o comandante, cara... Você vê que o Caleri também entrou destemperado, né? Abriu demais ali o braço, também deu uma reclamadinha, falou, pra vermelha, acertou. Pode ser sem querer, pode não ser, mas também foi justo. O árbitro revisou ali no VAR e deu o vermelho pro Caleri. Então, assim, até que ponto, realmente, o Zubeldia, e depois ele falou na coletiva, que ele faz de tudo para defender o São Paulo, para ajudar o São Paulo, para defender as cores do São Paulo. Defendeu? Ajudou? Porque é o que muita gente está falando. Aliás, muitos comentários elogiosos o Zubeldia faz o que essa diretoria omissa não faz. O que o Casares e o Belmonte não fazem. Que é ter um bastidor forte. Que é de cobrar realmente a arbitragem decentemente, firmemente, como o Zubeldia fez. Mas não é o Zubeldia que tem que fazer isso, minha gente. Eu falo até por mim, por você que está jogando. Muita gente pode estar falando aí, mas falar aí do ar-condicionado... Primeiro que não tem ar-condicionado aqui, tá? É fácil, né? Quero ver se você jogasse lá. Bom, eu joguei. Eu não fui profissional, claro, mas eu fui jogador amador de muitos esportes. Joguei
futsal, handball, basquete, como assim muita gente que gosta de esporte ali na juventude, na adolescência, praticou, né? Eu disputei campeonatos também intercolegiais e assim, pô, é claro, a gente fica bravo. Eu sou nervosinho também. Eu dou piti em campo. Só que eu não sou profissional. Eu não ganho pra isso. Eu tô pouco me lascando na época se eu jogava, se meu time vai ser prejudicado ou não, né? Ali você deixa realmente. Mas assim, gente, é profissional. Eu não ganho 500 pau por mês pra ficar dando piti, né? Se eu fosse um profissional, controle de cabeça. E ele mesmo fala, né, em entrevista recente aí para o nosso amigo Edu Afonso, lá da ESPN, falou que ele tem um acompanhamento, né, de um juiz mesmo, um árbitro, que ele se consulta ali para saber como pensam os árbitros e tal, só que não tá dando muito certo, né? Não tá dando muito certo. É sempre esse assunto, as explosões do Zubeldia, ele já admitiu que ele é assim mesmo, que não vai mudar, a diretoria do São Paulo também já entendeu que é assim, e também não se pronunciou, não disse nada a respeito dessas atitudes. As informações que a gente tem dentro do São Paulo depois dessa vitória é que o time apoia cada vez mais o Zubeldia, gostou desse, principalmente do desempenho em campo, então o Zubeldia ele volta de Belo Horizonte sim fortalecido, ele volta com qualquer ameaça de crise aí, não tem mais, né? O Zubeldia está assim cada vez mais consolidado, pelo menos nos últimos dias, né? Como a gente sabe, futebol muda frequentemente, mas a diretoria do São Paulo também viu como um grande erro do árbitro, viu que o Lianco era para ser expulso sim, então não disse nada, não vai tomar nenhuma atitude contra a CBF ali, aliás, a gente já sabe disso, né? Todos os presidentes são comparsas ali do Edinaldo, elegeram ele mais uma vez, então não vai ter nada, não vai ter nenhum protesto, e até eu também acho que não caberia, não é? Como eu disse, não foi um caso como o pênalti contra o Palmeiras, foi um lance interpretativo, em que dentre 5 ex-árbitros falaram que não merecia e 2 falaram que sim. Então é um lance controverso, né? Um lance controverso, você não pode perder as estribeiras, meu amigo, minha amiga. Você não pode chegar lá como um amador, como eu disse, como um técnico de várzea, como um técnico que não tá nem aí, na verdade, se vai prejudicar o seu time ou não, e ir lá, bater palma, pôr dedo na cara, falar que tem que dar cartão, invadir o campo. Isso daí quem fazia era eu nos tempos de moleque. Já xinguei muito o juiz, já mandei pra casa do Caju, essas coisas todas, entendeu? Mas não, gente, é um futebol profissional. Então se você tá achando que o Zubeldia ajudou, que o Zubeldia está brigando pelo São Paulo, está brigando da maneira errada. Está brigando de uma maneira prejudicial. Esse pitizinho não ajuda em nada, minha gente. Eu quero que vocês, por favor, deixem aqui nos comentários o que você acha que o Zubeldia está colaborando com o São Paulo, tendo esses ataques contra a arbitragem. Ele tá certo, ele pode estar certo na razão dele, de ficar puto da vida pelo juiz. Eu tô em dúvida se merecia amarelo mesmo ou não. Foi uma entrada forte, enfim, não sei, ali o campo ia mostrar. E eu também não sou juiz, né? Eu não tenho curso pra saber exatamente. A gente fala a nossa opinião de leigo, de torcedor, de cara que joga pelada ali no final de semana, né? Então eu também fiquei na dúvida. Merecia, podia ser, podia não ser, né? Mas o Zubeldia não. Ele estava numa certeza absoluta que era para segundo amarelo, porque aí ia mudar o jogo para o São Paulo, e etc, etc, etc. Quem tem que mudar o jogo pelo São Paulo é você, senhor Zubeldia. É você na sua escalação, é você nas suas formações, é você no entrosamento do time, do coletivo do time, que ainda está muito fraco, principalmente ofensivamente, né? O time não cria muito, tem aqueles velhos problemas que não é pauta para esse vídeo de agora, mas essa exagero, né? Mais uma vez, destemperado, foi sim de técnico de várzea, meus amigos. Outro ponto importante aqui, eu debati esse tema com nossos outros membros, sócios, editores, repórteres aqui do Avante Meu Tricolor, sobre esse tema, né? O que eles pensam, né? E o que foi debatido entre a gente até que ponto esse chilique do Zubeldia foi por conta também da pressão que ele tem sofrido, né, no São Paulo. Pressão por não ter um elenco, pressão por perder mais um volante. Infelizmente, Luiz Gustavo aí vai ficar um bom tempo afastado não só dos campos, né, mas enfim, em recuperação aí da doença grave, de ser tão criticado, da pressão que ele vinha sofrendo, das coletivas é sempre a mesma pergunta nas entrevistas, e como tá seu cargo, enfim, bababá. Essa pressão toda, ele falou, vou jogar pra torcida, né, deixa eu aqui ganhar, pelo menos, inclusive o rompimento, né, é bom lembrar, a torcida tinha rompido de vez
O Baby, como eu disse, da torcida independente, tinha quebrado as relações. Na semana passada, ali, ele já falou, Zubeldia tem que sair, Dorival tem que voltar, mas a culpa também é dos jogadores, também é dos dirigentes, não é só do Zubeldia, mas para ele não dá mais. Tinha rompido a relação de torcida e Zubeldia, que sempre foi muito boa. O Baby já fez vídeos aí com o Zubeldia, já fez graça, sempre se mostrou muito a favor do técnico, tinha rompido e agora volta atrás. Agora foi mais um desses torcedores que mudou de ideia. O Baby não se manifestou, não falou nem que quer que continue o Zubeldia, nem que quer que ele saia fora, mas deu um baita elogio. E o André não, o André já foi mais incisivo, falou que tá do lado do Zuba. Ou seja, o Zubeldia reconquistou, meus amigos. Ele jogou para vocês e vocês, ó, abraçaram da melhor maneira possível o nosso carismático, porém muito esquentadinho, técnico argentino, né? Então, tenha muito cuidado, torcedor. Tenha muito cuidado, porque dentro do futebol tem muita malandragem. Os caras sabem como jogar pra torcida. O Zubeldia é novo na idade, só que como ele gosta de lembrar, ele já tem mais de 15 anos de carreira só de técnico, né? Porque acho que todo mundo aqui se recorda, ele encerrou a carreira cedo, né, ali por volta dos 20, 22 anos, por lesão, era jogador de seleção sub-20 argentina, inclusive, teve que encerrar a carreira cedo. Como adora, ama o futebol, já foi ali ser assistente técnico no Lanús, começou sua carreira muito jovem, então já tem uma bela experiência, já tem título de Sul-Americana, já passou pela Europa, né, é um técnico com um trabalho ali de um tempo, é malandro, ele sabe como jogar, aguenta a pressão, tá? Então, meus amigos, ele simplesmente jogou para vocês assim, ó, eu amo esse clube aqui, eu vou defendê-lo até a morte, do meu jeito, vai ser gritando, esperneando e tudo mais. E vocês, como eu disse, adoraram. Mas é claro, qual torcedor não vai adorar seu técnico? Eu, como torcedor, falando, como eu disse, deixando só o coração ali, pô, é legal você ver o seu técnico ali indignado como você. Pô, mas tinha que dar cartão, ia mudar o jogo, por mais que um lance fosse até discutível, né? Agora, profissionalmente, estamos falando de um clube de Série A. Série A do Campeonato Brasileiro, que disputa uma Copa Libertadores, que é tricampeão mundial, que é hexacampeão brasileiro, tricampeão de Libertadores. Então, assim, como eu disse, não é um time de Série C, Série D, um time de várzea, um time amador, de colégio, de faculdade, em que o técnico perde as estribeiras, é expulso, sai xingando. Você tem que ter cabeça, faz parte. Desculpa, faz parte. Ser técnico não é só escalar, dar treino, armar a formatação, ser o líder do grupo. É também dar o exemplo. É se comportar dentro de campo. Se o seu técnico faz isso, qual que é o exemplo que você está passando? Pô, se o meu técnico tá xingando, eu também vou lá. Por mais que ele fale, não, deixe que não quero que os jogadores reclamem, eu vou lá reclamar. É o exemplo que você tá passando, meu amigo. Não adianta. Você tá lá xingando, exaltando. O Ferreirinha. O Ferreirinha, naquele lance absurdo que ele levou amarelo também, que o Lianco empurrou ele. O Lianco era pra ter sido expulso ali já. Se o juiz fosse expulso firme, não vamos tirar aqui a culpa do juiz, que foi mal pra caramba, né? Errou, era pra ter expulsado o Lianco antes, por esse lance do Ferreirinha, deu esse cartão absurdo pro Ferreirinha, né? O Ferreirinha tava ali na frente, empurrou, simplesmente empurrou. E o Ferreirinha, revoltado, o que é isso? Eu não fiz nada, olha ele, olha ele. Imagina se o Ferreirinha tem a mesma reação, né, do Zubeldia e começa, você não pode, dá cartão pra ele, e bater palma assim. Você vai culpar depois, se o seu técnico faz isso, como é que você vai dar a bronca no seu jogador? O próprio Rafael Emiliano, meu companheiro aqui do Avante Meu Tricolor, lembrou uma boa situação, né? Supostamente ali o Luciano foi tirado do time depois que deu aquele piti contra o Sport, que bateu no banco, né? Que deu aquele exagero também. Aí assim, as informações que chegam aí é que o Zubeldia falou com o Luciano, cobrou sim, falou pra ele pedir desculpas ao elenco, não gostou da atitude e pôs ele pro banco. Agora, como é que você vai cobrar o cara que exagerou, sendo que você é o maior exagerador que existe no São Paulo? Que você é o que mais perde a linha, que você é o que mais dá piti. Quem que vai lá cobrar o Zubeldia e falar, ó, você não vai sentar... Ele já não vai sentar no banco mesmo, né, porque foi expulso. Mas quem que vai falar pra ele, meu, você vai ser cobrado aí, ó, 100 milzinho do seu salário de punição? Não tem. Ou seja, o Zubeldia pode fazer com seus comandados. Agora ele, quando perde a razão, não tem ninguém para cobrar, né? Enfim, meus amigos, sem muitas polêmicas, essa é a opinião aí mais... com razão, vamos dizer assim, sem tanta emoção, sem tanta paixão. Eu quis mais alertar a vocês, torcedores e torcedoras do São Paulo, que ele jogou para a torcida. Se você acha que sim, que você tá feliz com isso, ele jogou mesmo, você abraçou,
mas acha que racionalmente, sim, ele poderia ter ficado mais na miudinha, porque atrapalha e atrapalha, beleza, legal. Agora, se você acha isso lindo, maravilhoso e que ele tá ajudando sim, não sei. Comece a pensar mesmo, ele ajudou? Eu te faço novamente essa pergunta. Em que o São Paulo foi beneficiado com esse chilique do Zubeldia? Ah, mas ele cobrou, o São Paulo mostrou que tá lá em cima, que não vai aceitar. Como não vai aceitar? Aceitou, né? Aceitou, porque você não tem como não aceitar. Você aceita ou aceita. Aceitou que o juiz não deu o cartão amarelo, tá reclamando demais? Vermelhinho pro senhor. Entendeu? É assim que funciona quando se há regras. E regras são para ser cumpridas. Concorde você, eu, o Zubeldia ou não, né? Enfim. É isso para o vídeo de hoje, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Reflitam bem. Não fiquem com esse coração cheio de amor e paixão por Zubeldia e ódio contra quem fala mal do Zubeldia. Calma. O Zubeldia, assim como todos, tem seus defeitos e suas qualidades. Como o Rafael bem diz, eu gosto do Zubeldia quando ele muda, ele vai trocando, né? Ele ainda tá devendo com a base? Tá. Mas, pô, ele tirou o Luciano já, ele pôs Ferreirinha, ele pôs 3 zagueiros que todo mundo tava pedindo, ele tirou o Caleri, que tava todo mundo descendo o pau no Caleri, pôs o André Silva. Então o Zubeldia, ele vai fazendo, ele tem muitas qualidades. Agora, também tem muitos defeitos. E esse, ao meu ver, esse defeito, essa explosão toda do Zubeldia é grave. É grave e prejudica sim o São Paulo e pode, imaginem, numa semifinal de Libertadores contra um River Plate, você perde o seu técnico. E perde o seu técnico que seja num primeiro jogo, né? Aqui no Morumbi, ou vice-versa, na Argentina, e no segundo jogo você não vai ter o Zubeldia. É muito provável de acontecer. É muito provável porque ele leva cartão quase jogo sim, jogo não. Ele é suspenso quase sempre. É uma média assim. Ele leva. Se ele tem 10 jogos, ele leva 5 cartões. É mais ou menos assim desde os tempos de LDU, né? Então, vamos refletir, vamos analisar bem se o Zubeldia está fazendo bem ao São Paulo ou não. Tá legal, torcedor São Paulino? Muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de dar aquele joinha, tá bom? Ajuda muito a gente aqui no YouTube. Compartilhar esse vídeo, se inscrever se você ainda é novo aqui no canal, ativar o sininho, deixar os seus comentários aqui, faz o Pix também, se possível, e continue propagando o Avante Meu Tricolor cada vez mais. Tá certo? Por hoje é só, pessoal. Grande abraço. Tchau!